Então vamos lá? Bom, normalmente a gente faz aqui algumas aulas sobre temas importantíssimos, que são vídeos um pouco mais completos, onde eu ajudo vocês a lidarem com os problemas cotidianos ali, né? Seja nos investimentos, a aula básica para iniciantes, a gente tem aqui, e também na forma como lidar com dinheiro. Esses dias eu recebi uma pergunta, não aqui, lá no Instagram, sobre como lidar com investimentos para casais, né? Ou finanças ali para casais, como organizar o orçamento doméstico. E eu percebi que eu nunca tinha falado sobre isso aqui. E nesse vídeo eu vou tentar então fazer algo muito bacana e que possa contribuir com os casais aí do Brasil inteiro. O que acontece? Normalmente, quando a gente tem um relacionamento, um namoro, né, um noivado, o assunto que as pessoas mais querem evitar é discutir as finanças. Inclusive, tem casais, no geral, que têm vergonha um do outro, né, porque não querem que o outro saiba a real condição financeira dessa pessoa. Eu te diria que essa é a pior decisão que você pode ter na vida, e eu vou te comprovar ela com um dado. Em 2018, o IBGE conduziu um estudo, e adivinha quantos por cento dos divórcios, casais, são relacionados a dinheiro? Problemas financeiros. Em porcentagem, eu diria que uns 30%. 60%. Que isso. Então, mais da metade de todos os divórcios que acontecem no Brasil, eles são motivados por causas financeiras. Não é difícil entender como é que isso acontece. Você chega ali num relacionamento, né, paga um combo, sei lá o quê, atrai a menininha, e aí depois daquilo ela começa a pensar que você tem mais dinheiro do que você tinha mesmo, ou o contrário, a menina se arruma muito mais, faz ali aquele trabalho, a gente se conhece normalmente no melhor cenário, na hora de postar fotos nas redes sociais, todo mundo usa o melhor look possível, a melhor aparência possível ali, posta foto em praia, sei lá o quê, e na prática tá todo mundo devendo e com cartão de crédito estourado para fazer essas coisas. Só que como esse assunto é muito complicado de lidar no cotidiano, as pessoas preferem evitar ele, vão postergando, passam o namoro, começa o noivado, a gente continua sem falar sobre isso. Na hora de organizar a festa de casamento, começa-se a discutir pela primeira vez quanto dinheiro cada um dos dois tem. E ali começam as primeiras divergências. Nesse momento, o casal está muito apaixonado e muito interessado na festa, acaba superando esses problemas e conseguindo fazer a festa. E aí sim, na hora que cai dentro de casa, começam a dividir as contas. A gente percebe a realidade daquele casal e normalmente o divórcio acontece. Então, a primeira coisa que a gente poderia dizer sobre como um casal deve cuidar do dinheiro é, desde a etapa do namoro, a etapa mais antecedente de todas, deixar bem claro quais são as suas reais condições financeiras, quanto você ganha, quais são as suas expectativas para o futuro, quais são os seus sonhos. Eu quero morar na cidade grande, o outro quer morar na roça, eu quero uma vida mais simples, eu quero uma vida mais complexa, eu quero uma vida no meio da cidade, não, eu quero tentar fazer uma empresa. Por quê? Porque esses assuntos, quando a gente está apaixonado, eles vão ter um atrito mínimo, né? Se você está apaixonado por alguém, a pessoa pode falar qualquer coisa que você vai achar a coisa mais linda do mundo. Depois que passou esses 6 meses de paixão voraz ali, todos os assuntos ficam muito mais complicados. Então, se você já perdeu essa oportunidade, provavelmente para você o desafio vai ser 2, 3 vezes maior. Mas essa conversa precisa existir, né? E assim como essa conversa, precisa existir também a conversa se vai ter filhos ou não, quantos filhos teremos ou não, porque todas essas coisas culminam num fator em comum, que é o dinheiro. Passadas essas perguntas iniciais e aquele estabelecimento ali, você vai conversar sobre a pessoa, sobre como ela acha que vocês deveriam conduzir as finanças em casais. E aqui tem as 3 formas que são mais clássicas no Brasil, acredito. As 2 primeiras um pouco mais comuns e a última um pouco menos comum. Quem vai pagar as contas da casa? Então, normalmente no Brasil, né, a gente ainda tem uma sociedade cristã em maioria, né, muito baseada numa sociedade patriarcal. Normalmente o homem, né, fica com a responsabilidade ali dos principais custos de uma família, até porque os homens no Brasil ainda ganham muito mais do que as mulheres. No meu caso é diferente. Calma, meu lindo, eu disse que tem 3 formas. É claro que tem casos diferentes. Tem casos em que os dois ganham quase mais ou menos a mesma coisa e dividem igualmente. Tem casos onde o homem paga as contas principais da casa e a mulher fica com os gastos ali supérfluos, aquelas coisas mais tranquilas. Tem casos em que a mulher banca a casa e o homem fica com esses gastos mais supérfluos. É importante estabelecer que não existe um dinheiro, né, que seja de um ou de outro quando a gente vai se casar de fato. Quando você vai fazer o regime do casamento, você até pode escolher, né, a separação de bens para famílias que tem um que tem muito dinheiro, o outro que não tem nada. Faz sentido vocês fazerem essa separação de bens. Tem a comunhão total de bens para casais que decidiram ali unir todos os bens e que os dois normalmente não tem nada. E tem a comunhão parcial de bens, que é a padrão. Se você não falar nada no cartório, acaba sendo a comunhão parcial de bens, que é tudo que a gente desenvolver juntos a partir dessa data pertence a mim e a você, e o que a gente tinha antes não pertence a nenhum dos dois. Como a maior parte dos casais no Brasil se casam jovens ainda, né, principalmente agora com o crescimento, né, do cristianismo cada vez mais forte como religião no Brasil, as igrejas neopentecostais, as pessoas não podem ter relações antes do casamento, então normalmente os casamentos estão puxando a régua para baixo. Se você vai pesquisar dentro das igrejas, o casamento acontece com 18, 19, porque o pessoal quer coisar, né, então não tem muito jeito de fazer diferente disso. Então, quando a gente vai ver aí, a maior parte dos casamentos são comunhão total de bens,
só que disfarçada de parcial, né? Porque ninguém tinha nada, os dois se casaram e fica ali aquela comunhão. Não interessa, não é disso que a gente tá falando. Quando eu digo que não existe dinheiro de um ou de outro, é porque na prática, vamos supor que eu cuido do meu dinheiro e a minha mulher, que eu decidi passar o resto da minha vida, ou o meu marido, não cuida em nada. Meu marido foi estranho. Eu não consigo falar essa frase não, gente. Meu marido. Meu marido ali não cuida em nada do dinheiro dele, né? Eu quero um marido pra mim. E aí ele não cuida em nada do dinheiro dele. O que vai acontecer? Quando os anos se passarem, se eu fiquei rico, vai morar na mesma casa que eu? Vai. Né? Se eu vou fazer uma viagem, vai viajar comigo? Óbvio. Então o dinheiro era de quem inicialmente já? É dos dois. Se os dois vão usufruir de absolutamente tudo, não dá pra considerar que só um se esforce por aquilo. Raul, mas eu tenho um cenário, por exemplo, onde eu fico em casa e cuido das crianças e o meu marido trabalha. Mas isso já é uma ajuda do c... né? Você abdicou de 100% da sua vida financeira para poder criar os filhos de vocês. Nesse caso, o dinheiro é dos dois porque um tá segurando a coisa em pé e o outro tá indo trabalhar fora. Tá resolvido já, não é um demérito de um nem do outro. Essa profissão é tão importante quanto as outras. Quer ver? Você acha que não, né? Se você é o marido e acha que não é importante isso, você sai de casa, leva os dois meninos, paga uma babá, paga empregado e verifica, vê quanto fica a conta. Você vai perceber que a ajuda era vital. E ainda assim podem dar problemas, tá? Porque não é a mãe daquelas crianças que tá com elas ali. Quanto custa esse serviço? No Brasil, custa um bom dinheiro. E a educação dos filhos, mais ainda, pra você fazer isso de maneira correta. Então tá resolvido. Nesse caso, o dinheiro é dos dois, óbvio. Não, Raul, mas é que no meu caso, eu ganho 10 vezes mais que a minha mulher ou meu marido. Então é muito diferente a relação que a gente tem. Nesse caso, o que vocês dois podem combinar é, o dinheiro dos dois é somado, paga-se as contas da casa, e depois disso, todo mundo investe o mesmo percentual ali. Não precisa usar a conta conjunta se vocês não querem. Cada um fica com sua conta, bonitinho, não tem problema. Olha, eu ganho 2.000, eu vou contribuir com 20%, né, dos meus ganhos aqui para os investimentos, né, e o restante do dinheiro, cada um faz o que quiser, depois de pagar as contas da casa, obviamente, por isso precisa considerar as contas da casa antes. E vai ter cenários em que o dinheiro de um não é necessário para pagar as contas da casa, porque ganha tão menos que o outro, né, que não é necessário. Mas é importante que se vocês não atingiram a independência financeira ainda, você contribua com aquilo, porque ninguém gosta de ver eu me esforçando, né, fazendo tudo que é possível para mim e o outro não fazendo nada. Então esse sentimento ele pode ser nocivo a longo prazo. É por isso que é importante separar. Se é 25% da nossa renda vai para os investimentos, não importa se seu 25% equivale a 2.500 e o meu equivale a 500. Somou aquele dinheiro, colocou na conta de investimentos ali, faz a conta de investimentos. Raul, podemos manter duas contas? Tanto faz, gente. Na hora de declarar o IR vai dar mais trabalho, mas tanto faz. Se estão casados em comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, não adianta fazer o investimento em duas contas separadas, porque o dinheiro é o mesmo. Na hora do divórcio, o dinheiro equivale ao mesmo. Queira Deus que ele não aconteça. Se vocês assistirem essa aula, provavelmente não vai acontecer. Mas então faz isso, né? Separa ali, pô, 25% eu vou colocar e vou compartilhar ali. Não, Raul, no meu caso, né, a gente não quer fazer os investimentos juntos, cada um tem objetivos muito diferentes de vida, cada um tem formas diferentes de lidar com dinheiro, cada um por si aqui na minha casa. E daí eu vou perguntar para vocês, de maneira muito sintética e simples, o que vocês estão fazendo juntos. Porque se cada um quer viver a vida do jeito que quer, vocês podem simplesmente cada um morar numa casa, né, ou tratar como amigos e dividir as despesas ali, dividir tudo, e tem que entender então, tem que já deixar previamente combinado que, olha, quando eu for viajar, eu vou viajar sozinho, quando eu for comprar minha casa, você não vai morar nela, porque como é que vocês vão construir objetivos de vida juntos se vocês não querem misturar esses valores ali, né? Acaba que não tem muito jeito. Então, precisa ficar estabelecido, pelo menos, algum nível de compartilhamento. Não existem, né, casais com zero nível de compartilhamento. Existem casais que querem mentir que não existe compartilhamento. Porque se, no geral, os dois vão habitar a mesma casa, se, no geral, os dois vão construir as coisas juntos, não faz muito sentido. Ah, não, Raul, o meu caso é diferente disso tudo, né? Eu já me casei ou com o marido ou com a mulher rica, que já tem dinheiro, etc. E daí não precisa de educação financeira, porque o dinheiro tá ali, tá tudo funcionando, só investir bem, né? Um cuida do dinheiro ali, o outro já ganhou ele, já veio de herdeiro, você só pode pelo menos fazer uma aula, estudar para fazer esse patrimônio crescer e ajudar a gerenciar, né? Ah, mas não vai ficar no meu nome, mas você vai usufruir a vida inteira, então é bom que você cuide desse dinheiro. Então é basicamente isso, não tem muito jeito de fugir disso. Eu sei que vocês vão querer evitar, vão querer fazer de tudo para não ter esse desgaste, mas é preciso conversar sobre essas coisas e se alinhar. E se você perceber que o seu parceiro não está colaborando, isso acontece bastante, né? Está na fase de namoro, está na fase de noivado, você percebeu que a pessoa não quer conversar sobre isso, que esse assunto não é importante, eu te recomendo seriamente, né? Ainda que você seja casado, que você se divorcie, que você se separe dessa pessoa, ou no mínimo, que você vá até um cartório e modifique o regime de bens para separação total. Porque a chance de você ter problemas lá na frente, você virar a estatística dos 60% de divórcio, tá beirando 90%. Se a pessoa não quer conversar sobre temas complexos, quando acontecer qualquer situação, ela também não vai querer conversar, não é uma pessoa parceira e etc. E tem um exemplo que eu dou sempre, que é o seguinte, imagina que você tem que atravessar um rio, né? Se você tem que atravessar um rio com a correnteza muito forte, tá você sozinho, poxa, você pode tentar nadar, tal,
talvez você até chegue do outro lado com relativo sufoco, mas chegue. Se você tem um parceiro, você vai ter uma pessoa na margem do rio, você pode amarrar uma corda na sua metade, você vai tentar atravessar, se não der, ele te puxa de volta, depois ele tenta até um dos dois conseguir e ninguém morre, né? Nunca morre, porque pelo menos tentar de novo, vocês têm infinitas tentativas pra chegar lá. Se vocês têm um bebezinho, pô, tranquilo, é um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil, né? Atravessou, tarará com o bebezinho, tranquilo. Não, o outro que for vir é muito mais fácil. Quem conseguir atravessar, quem for o melhor nadador, depois é só amarrar o outro e puxar, né? Pro outro lado que ninguém morre também. Agora, se você coloca uma pessoa nadando pra cada lado, meu lindo, você pode ser o Michael Phelps, você vai morrer afogado. Não tem como, né? Se colocou, eu tô nadando pra cá, pode ter a pessoa mais leve do planeta. Se ela estiver nadando pro outro lado, eu vou morrer afogado. É impossível, né, atravessar uma correnteza com uma pessoa nadando na direção contrária. Pra qualquer um, inclusive pro nadador mais experiente do mundo. Então o que eu te digo é, se você sabe que você tem um parceiro ou parceira que tá nadando ao contrário, reflita se vale a pena continuar com essa pessoa. Se o seu objetivo de vida é somente, né, protelar a sua vida pro resto da vida, pode ficar, porque se essa pessoa não colabora com você financeiramente, eu tenho certeza que em todas as outras áreas da sua vida, ela também é terrível. Não tem chance, né? Normalmente o dinheiro ele é só um reflexo daquelas outras coisas que a gente tem ali no relacionamento. Agora, beleza, terminamos essa etapa, o que a gente vai fazer? Já ensinei para vocês algumas vezes, mas existe uma forma de você organizar o seu orçamento, que é uma forma que a gente desenvolveu essa metodologia com base em 25 mil pessoas gastando todos os meses e lançando esses gastos aqui pra gente, né? Na verdade, 17 mil usuários, mas a gente fala 25 mil porque é o total de pessoas que têm acesso à ferramenta, mas 17 mil lançam mensalmente. Então, olha que interessante isso aqui. Você não precisa ter essa planilha desse jeito para você fazer. Isso aqui é uma sugestão. Vamos supor que você ganhe pelo menos 4 mil reais por mês. Essa planilha foi elaborada para pessoas que ganham pelo menos 4 mil por mês. Se você ganhar menos, você vai ter que fazer um ajuste. E olha só, você lança aqui 4 mil e olha, você vai dividir, né, os seus gastos da seguinte forma: custos fixos, conforto, metas, prazeres, liberdade financeira e conhecimento. A gente recomenda, na UVP, pelo menos 25% de toda a sua renda dirigida para a liberdade financeira. Raul, tenho 3 filhos, cara. Meu custo fixo não corresponde a 35% do que eu ganho, corresponde a 50%. São muitas crianças e eu tenho menos dinheiro. Eu não posso investir menos? Claro que pode, né? Você pode alterar aqui, pode alterar os prazeres, que seria a ida no cinema. Não recomendo zerar. Não tem problema que você poderia fazer, olha só. Pode colocar 5% de meta aqui e você vai fazer essa redistribuição. Cada vida, gente, é uma vida. Aqui o que eu tenho que fazer é trabalhar com a maioria dos meus alunos e clientes que tem aqui mais ou menos esse padrão de vida. Fez a divisão? Vai mudar, ó. 2 mil reais eu vou gastar aqui em custos fixos. O que é um custo fixo? É tudo aquilo que eu não posso cancelar, ou seja, que é indispensável à minha sobrevivência. Posso cancelar minha alimentação? Não. Mas posso cancelar a ida no Burger King? Posso. Então, alimentação básica é custo fixo. A alimentação de besteira é conforto. Como é que eu separo isso? Pode fazer 2 carrinhos e separar, né? Na hora que você for no supermercado, pode fazer 2 carrinhos. Aquilo que é besteira que não é essencial para sua vida, passa num carrinho à parte. Na hora de passar, vê quanto ficou a conta no primeiro carrinho, depois vê quanto ficou no segundo carrinho, lança cada um separadamente aqui, para você ter um controle maior de quanto você está gastando com cada coisa. Porque muita gente fala, poxa, a alimentação no Brasil tá muito caro, etc. Você vai olhar, o carrinho tá cheio de pacote de Doritos, etc. Aí não é alimentação, né? Você tá fazendo ali um gasto, um conforto, muitas vezes até um prazer, né? Com bebida alcoólica que as pessoas misturam ali. Então tem que tomar cuidado para fazer essa divisão adequadamente aqui. Beleza, gastei isso aqui, o conforto dá para entender. Então tudo aquilo que eu não preciso, que não é fundamental para a minha vida, mas que eu faço porque me é confortável. Se eu tenho um carro básico que me leva para o trabalho e me traz de volta, isso é básico, né? Pô, eu tenho um carro que me leva e volta do trabalho, um carro simples. Se eu tenho um carro que eu sei que é um carro que eu não preciso, mas eu tenho porque eu tenho dinheiro para manter ele, e é importante saber se você tem mesmo, ele é um conforto. Então, precisa ficar claro aqui. Ter uma assinatura da Netflix é fundamental para a sua existência? Claro que não. É um conforto. Ter uma assinatura da Apple TV, tem o Spotify, tem o YouTube Premium para não ver anúncio. Tudo isso são confortos que você tem. É aquilo que deixa a sua vida mais confortável, né? Então é importante lembrar disso aqui tudo. Poxa, ter um ar-condicionado no talo o dia inteiro, na noite inteira, para eu dormir no geladinho. Bom, se é no Tocantins para cima, é necessidade básica, custo fixo. Se é do Tocantins para baixo, é conforto, tá? Então, eu tô brincando, gente. É sempre conforto. Não tem condição, né? Ninguém vai morrer de calor, não no Brasil. Não, por enquanto. Segundo os negócios climáticos, a gente vai ser o país mais quente do planeta. Então, isso aqui fica aqui. O que é a meta, então, Raul? Porque a meta não tem a ver com isso, com eu comprar um carro, alguma coisa, não. Essa meta que a gente coloca aqui é a sua meta mais do ano mesmo. Então, por exemplo, todo ano eu tenho que viajar pro interior da Paraíba ali pra ver minha família. Então, tem aqui 200 reais que eu vou acumular ao longo do mês, no final do ano, né? Eu vou ter ali um valor relevante, uns 2.400 reais ali que eu possa fazer essa viagem, que eu possa ficar tranquilo com a minha família. Então, já tá previsto, né? A gente não pode ter no orçamento
doméstico, nada de imprevisto. Tudo aqui é previsível. E os prazeres, o que é? Pô, uma ida no boteco, uma ida no cinema, pô, levar a patroa, né, pra um motel, um negócio, tudo isso aqui entra aí nos prazeres. A liberdade financeira são os investimentos. Eu recomendo pelo menos 25%, vou até reestabelecer aqui os valores originais, né, porque a gente recomenda pelo menos 25% na liberdade financeira e 10% nas metas. Então, aqui a sua liberdade financeira são os seus investimentos, aquilo que você vai fazer antes. Lembrando, Raul, a reserva de emergência entra onde? Gente, até você concluir a sua reserva de emergência, ela entra aqui na liberdade financeira, né? 6 meses, pelo menos, dos gastos do casal tem que estar investidos ali. Dos gastos, muita gente fala dos ganhos, não tem nada a ver. Se eu tivesse quebrado, se eu tivesse sem emprego, eu vou continuar mantendo meus prazeres ali, vou continuar mantendo investimento em liberdade financeira? Claro que não, né? Então, o que eu preciso ter aqui é somente o dinheiro das outras colunas. Não preciso ter o dinheiro daquilo que não é essencial para minha vida, né? Eu preciso estar com aluguel pago, etc. Algum nível de conforto eu vou ter que ter, mas não prazer. Eu vou estar indo pro boteco se eu não tenho emprego, gente. Não, vou procurar emprego, né? Não tem condição. Então é isso. E aqui o conhecimento, que a gente vai ter um investimento também de R$200. O que é isso? Às vezes eu quero fazer um curso, às vezes eu quero aprimorar na minha profissão, né? Porque é muito importante a gente ganhar mais, às vezes eu quero gastar com a leitura de um livro, às vezes eu quero... Gente, tudo que a gente faz ali para ter mais conhecimento, tudo que é aquilo que deixa a gente mais esperto, que faz a gente ganhar mais, tudo isso entra no conhecimento aqui. É importante que você tenha essa planilha de gastos. É um melhoramento constante, né? Se você não melhora, você não evolui. Então é importante a gente ter isso aí. Sacou? Isso aqui na UVP a gente tem de um jeito que é muito simples do cara controlar, né? Custo fixo, aluguel, o cara coloca aqui, pode repetir inclusive todo mês. Dá pra preencher ali no auto-preenchimento, ficaria aqui, e já todo mês o custo já preenche, ele vai montar uma tabela direitinho, você vai ver quanto você tá gastando, etc. Isso aqui é uma coisa pros alunos. Se você quiser ter acesso a essa planilha e a metodologia da UVP como um todo pra fazer os seus investimentos e pra organizar as suas finanças, o que eu vou te recomendar é você fazer o seguinte, vai aqui, ó, faça a sua análise de perfil, lá em auvp.com.br, preencha aqui pra mim o questionário direitinho, né, cada detalhe, lembrando, né, que você preencheu isso aqui, você vai passar por um filtro, a gente vai analisar aqui se você tem condições de se tornar o nosso aluno, se faz sentido para você entrar na UVP ou não, um especialista vai te chamar no WhatsApp e se você for aprovado, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro pela nossa metodologia e você ganha acesso gratuito, tá, a todas essas ferramentas só entrando na UVP, se tornando aluno, você não paga por elas à parte ali não, é tudo já embutido dentro da dinâmica do curso, você tem 1 ano de acesso a tudo isso aqui gratuitamente, a nossa plataforma de investimentos exclusiva, a gente tem ferramenta para tudo quanto é coisa, como vocês já viram aqui. Então, se você é um casal e gostou do vídeo, o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal e deixar um like aqui, né? Que eu tentei te ajudar aqui. E você pode mandar isso aqui pro seu namorado, pra sua namorada, pra aquela pessoa que você tá ali pensando em construir sua vida junto. Agradeço bastante vocês e até o próximo vídeo.